Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Vamos continuar com a nossa proposta, meu caro ouvinte, a busca pelo entendimento da verdade do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, recursos qualificativos para o bom uso do nosso livre-arbítrio. E você já sabe, nós estamos estudando juntos o livro Em Torno do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo O Emblema dos Cristãos. E o autor inicia dizendo que todos os credos e agremiações adotam distintivos para o uso dos seus profitentes. Jesus também imaginou e criou uma insígnia para os seus discípulos, de modo que eles se distinguissem inequivocamente dentre os demais, onde quer que se apresentassem. Contudo, o que parte do Divino Mestre se caracteriza pela espiritualidade. Aquela insígnia nada tem de material. Então Pedro de Camargo está nos dizendo, meu caro ouvinte, que todos os credos e agremiações das religiões humanas apresentam algum símbolo, alguma representação material para os identificar. E Pedro de Camargo está dizendo que os cristãos que seguem a Jesus fora dos padrões das regras humanas apresentam também uma insígnia, só que ela é espiritual. Ninguém poderá vê-la com os olhos do corpo, porque não tem forma, nem feitio algum. Tampouco se ostentará por este ou aquele colorido ou matiz, apresentando combinações mais ou menos felizes, de nuances que possam afetar agradavelmente a vista. Então esta insígnia, meu caro ouvinte, espiritual, na verdade é o que caracteriza o homem de bem. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 15, Instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. O item 10. Fragmento desta mensagem. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuam hajam de ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Assinou Paulo Apóstolo, mensagem psicografada em Paris no ano de 1860. E também no capítulo 17, Sede Perfeitos, nós temos: aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina, de modo mais completo, a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé.
Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. E também, meu caro ouvinte, em O Livro dos Médiuns, do capítulo do Método, no item 30, Allan Kardec escreve: convirá se procure convencer a um incrédulo obstinado? Já dissemos que isso depende das causas e da natureza da sua incredulidade. Muitas vezes a insistência em querer persuadi-lo o leva a crer em sua importância pessoal, o que, a seu ver, constitui razão para ainda mais se obstinar. Com relação ao que se não convenceu pelo raciocínio, nem pelos fatos, a conclusão a tirar-se é que ainda lhe cumpre sofrer a prova da incredulidade. Deve-se deixar à providência o encargo de lhe preparar circunstâncias mais favoráveis. Não faltam os que anseiam pelo recebimento da luz, para que se esteja a perder tempo com os que a repelem. Dirijo-vos, portanto, aos de boa vontade, cujo número é maior do que se pensa, e o exemplo de suas conversões, multiplicando-se, mais do que simples palavras, vencerá as resistências. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa é a sua missão. É nisso também que encontrará satisfação real. O Espiritismo anda no ar, difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes os que o professam. Quando o ouvirem repercutir em torno de si mesmos, entre seus próprios amigos, os que o combatem por sistema compreenderão o insulamento em que se acham e serão forçados a calar-se ou a render-se. Então é assim, meu caro ouvinte, verdadeiro cristão e verdadeiro espírita são a mesma coisa. E nestas condições temos o homem de bem, que realiza e pratica a caridade sem nenhum interesse pessoal. Adquire segurança e estabilidade emocional que não tem a necessidade de converter ninguém pelo uso da força ou por constrangimentos, apresentando razão, muitas das vezes acompanhada de insensatez. O objetivo do espírita, portanto, é realizar sua transformação moral, melhorar-se, fazer bom uso do seu livre-arbítrio, acolher, trabalhar no bem, consolar, acalmar desesperos e estabelecer então assim a sua missão. E Pedro de Camargo continua dizendo: não obstante, trata-se de sinal bem distinto, se referindo ao emblema, aquele emblema, o emblema cristão, bem vivo e definido, que tem impressionado e continua impressionando toda a gente, mesmo os adversários da fé, a qual semelhante distintivo simboliza com perfeita fidelidade. Vamos retirar este véu? Retirando o véu. Também do Livro dos Médiuns, do Método, o item 28, entre os que se convenceram por um estudo direto, podem destacar-se. Aqui, meu caro ouvinte, Allan Kardec vai nos trazer uma perspectiva dos níveis de convicção e de aproveitamento no exercício do bem, na condição dos discípulos da Boa Nova, ou seja, os espíritas. Primeiro, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Chamar-lhes-emos espíritas experimentadores.
Segundo, os que no Espiritismo veem mais do que fatos, compreendem a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. Insignificante ou nula é a influência que lhes exerce nos caracteres. Em nada alteram seus hábitos e não se privariam de um só gozo que fosse. O avarento continua a sê-lo, o orgulhoso se conserva cheio de si, o invejoso e o cioso sempre hostis. Considero a caridade cristã apenas uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Terceiro, os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências, convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir seus maus pendores. As relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensarem praticar o mal. A caridade é em tudo a regra de proceder a que obedecem. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, espíritas cristãos. E quarto e último, há finalmente os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. Em tudo, o exagero é prejudicial. Em espiritismo, infunde confiança demasiado cega e frequentemente pueril no tocante ao mundo invisível, e leva a aceitar-se com extrema facilidade e sem verificação aquilo cujo absurdo ou impossibilidade a reflexão e o exame demonstrariam. O entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. Esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. São os menos aptos para convencer a quem quer que seja, porque todos com razão desconfiam dos julgamentos deles. Graças à sua boa fé, são iludidos assim por espíritos mistificadores, como por homens que procuram explorar-lhes a credulidade. Meio mal apenas haveria se só eles tivessem que sofrer as consequências. O pior é que, sem o quererem, dão armas aos incrédulos, que antes buscam ocasião de zombar do que se convencerem, e que não deixam de imputar a todos o ridículo de alguns. Sem dúvida que isto não é justo, nem racional, mas, como se sabe, os adversários do espiritismo só consideram de bom quilate a razão de que desfrutam, e conhecer a fundo aquilo sobre que discorrem é o que menos cuidado lhes dá. Vamos continuar abordando o emblema do cristão já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos analisando o capítulo O Emblema do Cristão. Trata-se de uma apresentação de maturidade espiritual daquele adepto da doutrina espírita que estabeleceu o concurso de vivenciar aquilo que compreende, ou seja, o seu nível de religiosidade. Portanto, o verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita são a mesma coisa, e a missão do verdadeiro cristão ou verdadeiro espírita é a de realizar o maior fenômeno que o espiritismo pode estabelecer em nossas vidas, a nossa transformação moral, meu caro ouvinte.
E Pedro de Camargo continua dizendo como Jesus manufaturou, como elaborou esse emblema. Vejamos o que é e como o Senhor o manufaturou. Penetrando o sacrário augusto de sua alma santa, Jesus retirou dali uma parcela de certo sentimento. Fundiu-a em seguida no cadinho do seu coração, imprimindo-lhe certa dose de corporeidade para que tão preciosa joia, em contato com o homem, pudesse conservar-se incólume. Incólume significa, meu caro ouvinte, sem sofrer nenhuma alteração. Deu-lhe depois os revérberos do ouro em fusão, deixando-a por algum tempo mergulhada no cibório sagrado do seu espírito divino. Cibório sagrado, meu caro ouvinte, é um vaso sagrado. Após esta última demão, o Senhor contemplou demoradamente o emblema que havia forjado e achou consoante o seu desejo e de perfeito acordo com o ideal no mesmo encarnado. Chamando então os discípulos, assinalou-os todos com aquele símbolo que se multiplicava em suas mãos, como outrora os pães e os peixes, à medida que se apresentavam os candidatos a recebê-lo. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. Do Livro dos Médiuns, do capítulo das reuniões e das sociedades espíritas, o último parágrafo do item 348. Os antagonismos, que não são mais do que efeito de orgulho superexcitado, fornecendo armas aos detratores, só poderão prejudicar a causa que uns e outros pretendem defender. E o início do item 349. Allan Kardec continua. Estas últimas reflexões se aplicam igualmente a todos os grupos que porventura divirjam sobre alguns pontos da doutrina. Conforme dissemos no capítulo das contradições, essas divergências, as mais das vezes, apenas versam sobre os acessórios, não raro mesmo sobre simples palavras. Fora, portanto, pueril constituir em bando à parte alguns, por não pensarem todos do mesmo modo. Pior ainda do que isso seria o se tornarem ciosos uns dos outros os diferentes grupos ou associações da mesma cidade. Então, meu caro ouvinte, pensar de forma única, diferenciada uns dos outros é normal. Precisamos considerar que a doutrina espírita é um ideal maior e que os encarnados não são representatividade desse ideal. Todos nós somos aprendizes e trazemos nossas dúvidas, nossas convicções ainda a meio termo. Cabe-nos reconhecer aquilo que realmente é da doutrina espírita do que é da nossa opinião. Compreende-se o ciúme entre pessoas que fazem concorrência umas às outras e podem ocasionar recíprocos prejuízos materiais. Não havendo, porém, especulação, o ciúme só traduz mesquinha rivalidade de amor próprio. Como, em definitiva, não há sociedade que possa reunir em seu seio todos os adeptos, as que se achem animadas do desejo sincero de propagar a verdade, que se proponham a um fim unicamente moral, devem assistir com prazer à multiplicação dos grupos, e se alguma concorrência haja entre eles existir, outra não deverá ser senão de fazer cada um maior soma de bem. As que pretendam estar exclusivamente com a verdade terão que o provar, tomando por divisa amor e caridade, que é de todo verdadeiro espírita. Então, meu caro ouvinte, onde houver amor, justiça e caridade e ação desinteressada no bem,
buscando por ideal maior no Espiritismo, que faz-nos compreender o Evangelho de Jesus, e não estabelecer essa condição de busca por postos, por condições de reconhecimento, deixando muitas das vezes a inveja, o ciúme tomar conta daquele companheiro e às vezes se vê diminuído porque alguém conseguiu uma representatividade de ação maior, mas não que ele seja a representação da doutrina espírita. Porque, afinal de contas, meu caro ouvinte, a religião pertence aos espíritos. São os espíritos superiores enviados por Jesus que vêm fazer lembrar a sua essência, e não as nossas opiniões próprias, não o nosso particularismo. Então não vamos trazer a representatividade de ações sociais das festas. Não há casamento na doutrina espírita, não há batismos na casa espírita, não há exorcismo na casa espírita, não há necessidade de nenhum recurso aparente para estabelecer equivalência entre os trabalhadores, porque este emblema, meu caro ouvinte, ele é espiritual. E Allan Kardec continua perguntando: quererão prevalecer-se da superioridade dos espíritos que as assistam? Então será possível se considerar acima da mensagem da espiritualidade superior para se reconhecer como instrumento de trabalho do bem, pois o trabalho é de Jesus, meu caro ouvinte? Provem-no pela superioridade dos ensinos que recebam e pela aplicação que façam deles a si mesmas. Esse é o critério infalível para se distinguirem as que estejam no melhor caminho. Então você quer descobrir, meu caro ouvinte, a casa espírita séria, que apresenta o trabalho do bem desinteressado, com grande e favorável orientação espiritual doutrinária, então façamos desse entendimento a aplicação primeiramente em nós mesmos. Aí está o critério infalível para nos distinguirmos dentro da obra que Jesus nos apresenta e nos dá a oportunidade de exercer. Deixemos as nossas contendas de lado, não façamos nenhum rigor, nem estabeleçamos nenhuma regra de exigência e cobrança de quem quer que seja para pensar como nós pensamos, porque o mais importante é o bem que realizamos do entendimento que alcançamos, pois cada um de nós possui o seu momento, meu caro ouvinte. Assim agindo, não nos decepcionaremos com quem quer que seja, porque se colocarmos qualquer pessoa como ícone, como referência da doutrina espírita, por qualquer destaque que apresente, e se nós nos decepcionarmos com essa pessoa, a nossa convicção também cai junto com os erros dessa mesma pessoa. Porque qual de nós ainda não erra, não é, meu caro ouvinte? E chegou o momento de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. E Jesus dizia-lhes: nisto agora conhecerão todos que sois meus discípulos, em vos amardes uns aos outros, como eu vos amei. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Então esse emblema que Jesus coloca dentro da alma do cristão, do verdadeiro espírita, ele não se apresenta materialmente e nem pela intelectualidade, nem por todo o conhecimento que se possa adquirir, mas o quanto nós temos nos desenvolvido pelo sentimento para aprender a amar, a servir, a renunciarmos, a sermos úteis e trabalharmos em favor da coletividade, desenvolvendo a empatia, que é colocarmos no lugar do outro, servindo sempre a causa maior e tendo por condição, acima de tudo e de todos,
o recurso natural da doutrina espírita como caráter revelador do próprio Cristo através de seus mensageiros, fazendo lembrar a sua essência. Que esse emblema brilhe no seu coração, meu caro ouvinte, e que a construção do homem de bem seja uma realidade em nossas vidas hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.